Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, e este é o primeiro de uma pequena série de vídeos sobre grandezas e unidades de medida. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados a utilizar dimensões sem mesmo percebê-las, né? Quero um exemplo? Quando nós vamos ao supermercado fazer compras, e nós olhamos lá na nossa lista de compras arroz, né? Vai ter lá 1 quilo de arroz ou 5 quilos de arroz. Então, a grandeza que nós estamos referentes a pensando ali, né, é a grandeza massa. E a unidade de medida é o quilograma. Poderia ser um pacotinho menor, de 500 gramas, de repente. Ou, por exemplo, lá no nosso café da manhã, quando olha no pacotinho do cereal, vai encontrar lá 250 gramas. Ou, se a gente olhar ali, tem uma outra língua, 8,8 OZ. O que é isso, OZ? Né? OZ é o símbolo de onça, né, que utiliza-se, né, numa unidade de massa que é utilizada nos Estados Unidos, na Inglaterra. No Brasil, nós utilizamos o quilograma como unidade base. A gente vai falar disso mais à frente no vídeo. E outro exemplo, quando a gente, né, encontra unidades de medida e grandezas no nosso dia a dia. Quando eu quero saber o caminho, eu entro lá na internet, digito lá naquele pesquisador famoso, como é que eu faço para chegar da Ponte Hercílio Luz ao Parque da Luz aqui em Florianópolis? E ele vai lá mostrar para mim o trajeto. E eu vou selecionar lá se eu quero ir a pé de carro e ele vai dar, por exemplo, olha, 450 metros você leva para chegar da metade da Ponte Hercílio Luz até o comecinho do Parque da Luz. E você vai levar 6 minutos. Então, olha só, eu trabalhei com duas grandezas, né? O tempo e unidade de medida minutos e a outra grandeza comprimento, né? E unidade de medida metros. Agora, se eu quero ir de Florianópolis até São Paulo, é um pouquinho mais longe. Então ele não vai me dar em metros, né? O mapa vai me mostrar em quilômetros, porque é uma distância maior. Então eu tenho ali uma distância, uma dimensão e novamente uma unidade de medida, só que um pouquinho diferente, quilômetros, né? E o tempo agora não é só em minutos, ele me fornece 9 horas e 30 minutos. Então apareceu ali hora e minuto, que são dimensões, né, unidades, perdão, dessa dimensão tempo. Um outro exemplo, ainda falando em comprimento, quando nós vamos comprar um jogo de brocas, né, eu posso lá encontrar brocas em milímetro, né, o diâmetro ali da broca em milímetro, ou então eu vou encontrar uns números fracionados, aqui ó, 3/8, 1/2, e isso é referente à unidade inglesa polegadas. Então eu posso ter uma mesma dimensão, né, novamente, mas com unidades de medidas diversas. No Brasil é mais comum utilizar milímetros e na unidade no sistema inglês é mais comum utilizar polegadas. Só que no Brasil, né, polegadas a gente acaba encontrando bastante também, ainda em alguns lugares. Então é preciso estar atento para saber certinho de qual dimensão você está falando. Às vezes só o número sozinho não vai te passar a informação inteira. Por isso que é importante entender quais são as dimensões e expressá-las corretamente também. Neste vídeo de hoje, nosso objetivo é entender as principais grandezas que existem e as suas dimensões no sistema internacional, que é o sistema que nós utilizamos aqui no Brasil. Vamos para mais um exemplo, que é muito comum. Agora, a gente vai olhar a temperatura. Busquei a temperatura aqui para Florianópolis. 20 graus Celsius, olha só, né? Temperatura, unidade de medida, graus Celsius. Porém, se eu estivesse distraída e de repente acabasse clicando no ladinho, eu ia olhar o quê? 68? Não, mas 68 graus Fahrenheit. É uma outra escala, é uma outra unidade de medida. Apesar dos dois falarem de temperatura, vejam que o número mudou. Então, a temperatura, né, a sensação térmica que eu tenho aqui é a mesma, mas um está falando num idioma, vamos dizer assim, graus Celsius, e o outro no outro idioma, graus Fahrenheit. Poderíamos fazer este paralelo, ok? Então, só para a gente, né, fechar essa partezinha aqui, olha só, o que nós falamos aqui nesses exemplos do dia a dia? Nós falamos de massa, que é a minha grandeza, que eu posso ter quilograma, grama, onça, existem outras, aqui são só alguns exemplos.
Comprimento, que eu posso ter metros, quilômetros, milímetros, polegadas e outros tantos. Tempo, horas, minutos, poderia pensar nos segundos também, dias, anos, né? E temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, e tem também a escala absoluta Kelvin, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Então, aqui no nosso caderninho, eu separei para nós, além dessas 4 grandezas, outras 3 para completar as 7 grandezas do SI, que é a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. E aí uma coisa muito importante para a gente conseguir expressar corretamente uma grandeza e a sua unidade de medida é saber o símbolo dela, né? Porque por escrito, né, nós colocamos que a unidade base de massa é quilograma. Mas quando eu vou escrever 9 quilogramas, por exemplo, eu uso a abreviação. Vamos ver então como é a forma correta de colocar essa abreviação. Eu vou usar quilogramas, então eu posso colocar o K, né? Só que é o K minúsculo, tá, gente? K minúsculo e um G minúsculo. Quando eu falo em metro, né? E aqui o entre parênteses é porque posso falar metro ou metros, a mesma coisa, né? Quilograma ou quilogramas. Mas no singular, quando eu escrevo o símbolo, tá? Eu não coloco quilogramas com S aqui, não. É só o KG. Não importa se é para quilograma, 1 quilograma ou 5 quilogramas. Quando eu escrevo, o símbolo é somente K minúsculo e o G minúsculo. Metro é a mesma coisa, é somente a letrinha M minúscula. Não importa se são 5 metros. Por favor, não vão escrever 5 MTS, tá errado. É 5M, M minúsculo, ok? Temperatura no sistema internacional. Eu escrevo por extenso Kelvin minúsculo, mas o símbolo internacional é o K maiúsculo, ok? Segundo ou segundos, que é a unidade base de tempo, da grandeza tempo. Eu escrevo um Szinho minúsculo, ali um Szinho minúsculo. Nossa, esse S ficou horrível, né? Um Szinho ali minúsculo, tá? Corrente elétrica, que é ampere, ou 1 ampere ou 5 amperes. O símbolo dele, da sua unidade de medida, é somente a letra A maiúscula. Quantidade de matéria, mol ou mols. O símbolo é igual à escrita, né? Vai ser tantos mol. Ou mols, enfim. E a candela, que é a unidade de intensidade luminosa, eu vou representar pela letra minúscula C e a letra D, CD. Tudo minúsculo, né? Uma candela, 3 candelas. Ok, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, coloca ali para eu poder ver nos comentários. Diga se curtiu, não curtiu, compartilhe com quem precisa e fique atento, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho das conversões das medidas, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!